esteve lá junto com a gente, com os companheiros e companheiras do MST, e aproveitando aquele espaço para ser trincheira de luta. Então eu queria, em nome do Cristiano, aqui do PT de Minas e do PT Nacional, agradecer a solidariedade de vocês. Muito obrigada, valeu a luta, valeu o Lula Livre, que todos nós encampamos. E dizer para vocês também, rapidamente aqui para terminar, nós vivemos um momento muito difícil da nossa história. A gente está vivendo uma situação em que o neoliberalismo se utilizou da extrema-direita para tomar o Estado brasileiro e destruir as conquistas. Mas queria dizer para vocês que isso não é novidade. Os 500 anos de história do Brasil, nós tivemos muito mais agressividade ao povo, tivemos a elite dominante, o escravagismo, a exclusão, do que nós tivemos democracia e inclusão. Então, o que nós fizemos nos espaços de luta nesses 500 anos é o verdadeiro movimento vencedor. Se nós estamos aqui hoje, de cabeça erguida e lutando, é porque nós ousamos enfrentar essa gente que sempre quis fazer com que o povo brasileiro ficasse à margem do desenvolvimento do seu país. Vivemos um momento difícil, mas não um momento que nós não possamos ultrapassar. Portanto, essa luta é fundamental. A cabeça erguida, a fé, a força é que nos vai tirar desse ciclo. E aí o MST e os movimentos sociais, a organização do povo é fundamental. E o Partido dos Trabalhadores estará junto, ombreado com vocês nessa luta. E para terminar, fazer um convite. A idade do PT é quase a idade do MST. No dia 10 de fevereiro, nós vamos completar 40 anos de história. O presidente Lula vai estar lá, espero que o Leonardo Goff, todos os companheiros, o pessoal que está aqui com a Gabinetona, a PCdoB, a CUP, estejam. Nós vamos ter feira de agroecologia, que o MST vai estar montando lá, vamos ter atividades culturais, dança, música e debate político. Esse congraçamento, olhar para a nossa história, nos dá força para a gente continuar. Porque se chegamos até aqui, enfrentando tudo isso que nós enfrentamos, é porque vamos conseguir ir em frente e vamos vencer. Nós temos muita responsabilidade com o povo brasileiro, com a luta desse povo, e sei que não vai faltar força para nenhum de nós. Então espero todos vocês para estarem com a gente nesse congraçamento do Rio de Janeiro. Viva a luta do povo brasileiro! MST! Nos comprometemos e convocamos a enfrentar a barbárie e manter o nosso posicionamento intransigente contra todas as formas de opressão e exploração dos seres humanos, da vida e da natureza, construindo novas relações sociais com valores humanistas e cultivando a solidariedade. Fazendo que os nossos territórios anunciem desde já o nosso projeto de sociedade, com novos homens e novas mulheres. A sociedade socialista. Aproveitando aqui também, companheiros, só reforçar, tem uma série de organizações, companheiros e companheiras, que talvez a gente não consiga aqui fazer a referência, mas para nós é bastante importante a presença de todos. Está aqui o companheiro Gilson Reis, acabou de sair de uma operação nos olhos, uma salva de palmas aqui, a presença do camarada. Está aqui também o Gastão do Juiz de Fora. Mas, seguindo o nosso ato, nós queríamos chamar aqui, representando então a Coordenação Nacional do Movimento Sem Terra, o companheiro do Estado do Paraná, o companheiro Roberto Baggio. Boa noite, companheiros e companheiras. Esta noite é uma noite especial para o MST. Estamos aqui em reunião da Coordenação Nacional, 400 militantes do Brasil inteiro, e também compartilhando esse dia, essa noite, com os amigos do Brasil inteiro que vieram para cá, e muitos não puderam vir,
e com o conjunto das forças políticas e populares que nos acompanham há décadas nessa luta aqui. Então, é uma noite de partilhar o que nós estamos vendo e também será uma noite de a gente se somar, assumir compromisso nesse período que segue pela frente aí. E nós estamos aqui num dos bárbaros crimes cometidos pela Vale. 2 rios mortos e quase 300 pessoas assassinadas. E a melhor forma é nós fazermos uma luta nacional e encampar a Vale como parte do patrimônio do povo brasileiro. Então, nesse aspecto, nós do movimento vamos se somar nessa grande luta aí, o encampamento público estatal da Vale do Rio Doce, e colocar ela a serviço de um projeto nacional. E a nossa reunião, nesses 5 dias que vamos estar aqui, tem como objetivo estudar, entender o que está acontecendo no mundo e no Brasil. Então foi uma semana, está sendo uma semana de bons estudos, de boas palestras, de boas análises, para a gente entender essa crise estrutural que o capitalismo está passando. Uma crise estrutural que ela avança sobre o mundo. E essa crise, ela não resolve os problemas do povo. É uma crise onde o mundo todo, os bilhões de pessoas ficam trabalhando para alguns bancos e algumas empresas transnacionais, e a economia está paralisada. Essa crise que coloca milhões de pessoas sem nenhuma alternativa de trabalho, de comida, de estudo. Uma crise estrutural. E o dado dessa semana de que 8 bilionários tem uma renda igual a 3,6 bilhões de habitantes. 8 bilionários no mundo têm uma renda correspondente a 50% da população mundial. Tamanho da crise desse modelo estrutural do capitalismo. Também nós identificamos no estudo que essa crise sobre a natureza, com a fase atual, e aqui está o nosso voto, o nosso grande profeta e mestre que nos ensina, de que nesse momento de crise, os capitalistas, as empresas transnacionais, querem se apropriar da riqueza e do conjunto dos bens e recursos de forma privada. Querem privatizar a natureza, a água, a terra, os rios, o petróleo, o gás, os minérios, para acumular, para eles, acumular riqueza nesse próximo período. E também toda uma reflexão desse modelo atual da democracia no capitalismo. Então, no capitalismo está provado que a democracia, os ricos já não querem, não aceitam mais a democracia. Então, nós precisamos também compreender e entender que a gente precisa de uma nova forma de fazer a luta política, que de dentro do capitalismo, nem mais a democracia, os votos são respeitados. E por fim, pensamos também, do ponto de vista de nós pensar um novo entendimento do que são os valores. E os valores do capitalismo são basicamente consumo, acumulação de riqueza e exploração. Então toda essa crise estrutural não resolve os problemas do mundo e das sociedades. Por isso também, de que nesse período que nós estamos vivendo, o Bloco de Aliança, que ganhou as eleições através de um projeto ultraliberal representado pelas forças do capital e do Bolsonaro, também tem mesmo essa mesma lógica. Estão destruindo toda a nossa economia está sendo destruída e tornar ela alinhavada aos interesses do capital dos Estados Unidos. Toda a agricultura e a natureza também está sendo privatizada. Estão destruindo o conjunto dos direitos sociais. Então é uma sociedade sem direitos e também que vai gerar muitos problemas. Então é uma forma que eles estão querendo sair da crise, como sempre, explorando os trabalhadores, fazendo com que a maioria dos trabalhadores pague a conta. Então esse foi um pouco, de forma breve, a nossa leitura desse momento histórico. Ou seja, dentro do capitalismo nós seremos eternamente explorados. E nessa fase atual,
capitalismo já não quer mais nem nos explorar, tá? Não garante mais nem trabalho. Então, nessa perspectiva, o que nós alinhavamos como compromissos nossos, que um pouco aqui a mística relatou. Então, nós fazemos um grande debate com a sociedade e pensar uma perspectiva que supere a dinâmica do capitalismo. Então, nós vamos construindo um processo de luta social e de mobilização que avance uma sociedade que supere a dinâmica do capitalismo, que significaria uma sociedade socialista, igualitária, com outros valores aí. Então, como referência principal nesse próximo período histórico, retomar a luta para o socialismo enquanto uma perspectiva de vida para a sociedade. E para isso, os componentes que compõem, entre eles que historicamente sempre temos construído a luta. Então será através da luta social, política, que nós vamos preservar o que nós conquistamos nos últimos 500 anos de história, que agora eles querem nos tomar tudo. Então será a luta social que nós vamos priorizar nesse próximo período. E nesse sentido vamos se somar com as lutas desse calendário histórico aí, dos petroleiros, da FAFEM, do março, do abril, do maio, e todo o período desse próximo período aí. Então, compreender a luta como um componente central de acumulando força. Também, nós da agricultura, vamos nos dedicar com muito carinho e com muita atenção, organizar a agricultura para produzir comida. O mundo e o Brasil precisam de alimento. E vamos priorizar o alimento agroecológico sem veneno. Então, uma das nossas tarefas também é nós como vamos avançando e organizar um grande programa de produção de comida para o nosso povo e comida saudável. Junto com isso, no mesmo rumo, como que a gente vai cuidar melhor da natureza, da água, das terras e das florestas. Porque pelo capitalismo, eles vão querer privatizar tudo, destruir tudo e se apropriar. Então vamos manter essa batalha desse conjunto de bens naturais, comunitários, sobre uma perspectiva de colocar ele a serviço dos interesses populares e da sociedade. E por fim também, nosso movimento cada vez mais vai se misturar com o povo brasileiro. Então vamos fazer um esforço de nos envolver com o conjunto do povo brasileiro, do campo, através da via campesina, dos movimentos, sindicatos, no mundo urbano, com os bairros, com o Congresso do Povo, com os CRBs, com os sindicatos, para nós, de certa forma, recuperar no meio do nosso povo o trabalho de base. E a essência do trabalho de base é organizar aqueles milhões e milhões de brasileiros para que se ponham em luta, se organizem em luta para defender o que tem e conquistar o que falta aí. Então, um dos nossos trabalhos prioritários desse próximo período é o trabalho popular, organizativo, de formar a consciência. Porque o povo com consciência vai ser um povo que luta e se mobiliza. Então, será uma tarefa estratégica no próximo período aí. E também, olhando para frente, o que nós estamos visualizando e compreendendo e entendendo? Nós somos uma sociedade de 200 milhões de brasileiros. Somos um povo de 200 milhões de brasileiros e um povo com muita riqueza, muitas possibilidades. Um povo que já demonstrou do ponto de vista histórico que é capaz. Então, o que nós precisamos aqui, de forma especial, as energias desse grande nosso irmão, camarada Lula. Nós queremos que nesse próximo período histórico, que ele está ainda muito jovem, também está em forma, muito alegre, contente, feliz, agora com a liberdade arrancada através da luta, e nós vamos mantê-lo livre nesse próximo período, vamos reassumir o compromisso de fazer a defesa da sua liberdade, que nós queremos que ele percorra o Brasil e junto com isso faça esse diálogo com o povo brasileiro para nós erguer no Brasil um grande projeto popular. Nós erguemos nesse país um grande projeto popular. Um projeto popular que consiga resolver os problemas estruturais do nosso país. E nesse projeto popular é fundamental a reforma agrária. Democratizar a propriedade da terra no Brasil. Garantir que a terra seja repartida e dividida. E com isso, nós vamos transformar o Brasil num grande celeiro de produção de comida, alimentos saudáveis,
para os 200 milhões de brasileiros, como prioridade principal. Segundo grande componente, nós precisamos fazer com que a nossa indústria nacional seja garantida, seja recuperada a indústria e espalharmos um grande programa de indústria no Brasil inteiro, em todas as regiões. Porque através da indústria, nós já temos experiências riquíssimas na reforma agrária, que gera emprego e gera processo de desenvolvimento nas regiões. Então, como recuperar a soberania nacional em torno da indústria e seja uma indústria geradora de emprego para os milhões e milhões de brasileiros. Também a batalha em democratizar os meios de comunicação. É uma grande batalha fundamental no sentido de que o Estado brasileiro tem um conjunto de políticas para se comunicar com o povo brasileiro e eliminar esse monopólio de algumas grandes empresas que patrocinam o povo. E outra grande batalha fundamental do projeto popular é recuperar a soberania nacional. Então, como que toda a nossa riqueza, todos os nossos recursos nacionais sejam utilizados aqui dentro ao serviço do nosso povo. Então, recuperar a soberania sobre o petróleo, sobre a água, sobre a energia, sobre o gás, sobre os minérios, sobre o alimento e sobre a terra. Então, um grande programa do ponto de vista que recupere a nossa soberania nacional. E, por fim, como que a gente pensa um novo Estado? O Estado que está aí é o Estado do capital, das grandes empresas. Então, como vamos fazer uma mudança estrutural para construir o Estado popular para atender os interesses do nosso povo? Então, esse também seria uma batalha fundamental nesse período, no próximo período aí, como parte do projeto. E, por fim, a gente sonha em uma sociedade mais igualitária. Nós sonhamos com o Brasil, com o conjunto do seu povo brasileiro. Então, fazer a batalha para dividir a riqueza desse país, colocando na mão dos milhões e milhões de brasileiros. Ou seja, são um conjunto de ideias para a gente construir aqui um projeto para o povo brasileiro. E o Lula, seu grande maestro, seu grande condutor, a grande pessoa que vai dialogar com esses milhões, para ser esse combustível para a gente ir acumulando força nesse próximo período e lá na frente fazer as batalhas definitivas para nós construir aqui um grande Brasil democrático, popular, humano, justo para os 200 milhões de brasileiros. Essa é um pouco a nossa perspectiva e acreditamos que estamos em condição de recuperar a soberania se o povo brasileiro entrar em movimento. Então, companheiros e companheiras, esse é o rumo. Pátria livre! Pátria livre! Lutar! Lutar!
companheiras e companheiros, é uma alegria muito grande estar aqui com os companheiros e companheiras do MST. E como eu fui anunciada aqui, eu sou uma deputada do Paraná. Toda vez que falam sobre isso, dizem assim, você é lá da terra do Sérgio Moro, né, da Lava Jato, do pessoal que perseguiu o Lula. Eu digo, não, eu sou do Paraná, mas eu sou da terra dos paranaenses combativos, da terra que foi o berço de um dos maiores movimentos de enfrentamento, de luta e de coragem do nosso país, o MST. E me orgulho disso muito, porque o MST nasceu em Cascavel. A primeira reunião do MST de fundação foi no Oeste Paranaense. Aliás, uma região muito conservadora, mas os companheiros ousaram. E o primeiro congresso, não é o nosso deputado estadual que está aqui, que também é paranaense, a Janja, que também é paranaense, foi em Curitiba, aonde eles chamam de República de Curitiba. Nós temos que refundar lá para ser uma república popular e dizer que lá foi o berço, o nascedouro de muitas lutas, e que lá também foi uma das maiores resistências que nós fizemos na luta política, em 570 dias, na defesa pela liberdade do presidente Lula. E aí eu quero aproveitar aqui e chamar meu companheiro Cristiano, que é presidente do PT de Minas. Eu sei que na luta, gente, nós estamos sempre ombreados por uma causa, pelo que nós acreditamos. A gente não costuma agradecer os companheiros pela luta, mas eu queria aqui, junto com o Cristiano, que é o presidente do PT de Minas, fazer um agradecimento muito especial ao MST. A solidariedade, a luta e a determinação. Vocês foram fundamentais, e o presidente Lula sabe disso, na resistência contra a prisão de Lula e na luta pela liberdade do presidente. Em nenhum momento o MST titubeou, em todos os dias. Aliás, desde o combate ao golpe à presidenta Dilma Rousseff, desde o enfrentamento às pautas de retrocesso no Congresso Nacional. Estava lá o MST, João Pedro. Estavam lá os companheiros e companheiras. E aí, Baixo, vem cá. Esse camarada aqui, Roberto Baixo, lá do Paraná, foi um dos camaradas que esteve à frente da bexiga do presidente Lula. E esteve lá junto com a gente, com os companheiros e companheiras do MST. E aproveitando aquele espaço para ser trincheira de luta. Então eu queria, em nome do Cristiano, aqui do PT de Minas e do PT Nacional, agradecer a solidariedade de vocês. Muito obrigada, valeu a luta, valeu o Lula Livre, que todos nós encampamos. E dizer para vocês também, rapidamente aqui para terminar, nós vivemos um momento muito difícil da nossa história. A gente está vivendo uma situação em que o neoliberalismo se utilizou da extrema-direita para tomar o Estado brasileiro e destruir as conquistas. Mas queria dizer para vocês que isso não é novidade. Os 500 anos de história do Brasil, nós tivemos muito mais agressividade ao povo, tivemos a elite dominante, o escravagismo, a exclusão, do que nós tivemos democracia e inclusão. Então, o que nós fizemos nos espaços de luta nesses 500 anos é o verdadeiro movimento vencedor. Se nós estamos aqui hoje, de cabeça erguida e lutando, é porque nós ousamos enfrentar essa gente que sempre quis fazer com que o povo brasileiro ficasse à margem do desenvolvimento do seu país. Vivemos um momento difícil, mas não um momento que nós não possamos ultrapassar. Portanto, essa luta é fundamental. A cabeça erguida, a fé, a força é que nos vai tirar desse ciclo. E aí o MST e os movimentos sociais, a organização do povo é fundamental. E o Partido dos Trabalhadores estará junto. Obrigado com vocês nessa luta. E para terminar, fazer um convite. A idade do PT é quase a idade do MST. No dia 10 de fevereiro, nós vamos completar 40 anos de história. O presidente Lula vai estar lá, espero que o Leonardo Bob, todos os companheiros, o pessoal que está aqui com a Gabinetona, a PCdoB, a CUP, estejam. Nós vamos ter
feira de agroecologia que o MST vai estar montando lá. Vamos ter atividades culturais, dança, música e debate político. Esse congraçamento, olhar para a nossa história, nos dá força para a gente continuar. Porque se chegamos até aqui, enfrentando tudo isso que nós enfrentamos, é porque vamos conseguir ir em frente e vamos vencer. Nós temos muita responsabilidade com o povo brasileiro, com a luta desse povo, e sei que não vai faltar força para nenhum de nós. Então espero todos vocês para estarem com a gente nesse congraçamento do Rio de Janeiro. Viva a luta do povo brasileiro! MST! E alumiou toda a terra e mar. Eu vi Fortaleza falar. Eu vi Fortaleza falar. Agora que eu quero ver fogo de gente é pra queimar. Agora que eu quero ver fogo de gente é pra queimar. Agora que eu quero ver se fogo de gente é pra queimar. Agora que eu quero ver se fogo de gente é pra queimar. Vou pedir pra São João Caminamião pra nos ajudar. Vou pedir pra São João Caminamião pra nos ajudar. Quero um apito de gente de flores chamando pra trabalhar. Quero um apito de cheio de flores chamando pra trabalhar. E toda a terra e mar. E alumiou toda a terra e mar. Eu vi Fortaleza falar. Eu vi Fortaleza falar. Agora que eu quero ver se fogo de gente é pra queimar. Agora que eu quero ver se fogo de gente é pra queimar. Agora que eu quero ver. Meu querido companheiro Magno, eu queria aproveitar, Magno, em nome de todos aqueles que estiveram na vigília, agradecer o papel que você teve em nome do Movimento Sem Terra, sabe, gritando, até às vezes me acordando durante da hora, gritando bom dia, gritando boa tarde, gritando boa noite, cantando os parabéns. Foi 580 dias que vocês podem ter certeza, o Moro, o Bolsonaro, o Dallagnol devem ter sofrido muito mais do que eu, porque eu estava com a minha consciência muito tranquila e sabia o que eu estava fazendo lá dentro. Portanto, obrigado pela agradecer a nossa querida companheira João Moraes, companheira do PCdoB, companheira de tantas lutas pela defesa da democracia, pela defesa dos direitos humanos, pela defesa da melhoria de vida do povo brasileiro. Quero conhecer a grande luz, nossa querida deputada representante do PSOL e as vereadoras que estão aqui também no PSOL, tem um nome
Mas eu quero dizer que é com muita alegria que a gente percebe que aos poucos, negros e negras vão ocupando os espaços públicos na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, nas universidades, nos movimentos sociais e, quem sabe, não estará longe o dia que o negro poderá ser presidente da República, presidente da República. Até porque a nossa sociedade e a nossa história foi construída, sabe, às custas do muito sofrimento do nosso querido povo africano. Quero cumprimentar o querido companheiro, o deputado Rogério Correia, companheiro que sempre esteve na frente, ou junto de todas as lutas nesse estado de Minas Gerais do Brasil pela democracia. Quero cumprimentar o companheiro Dentro, embora não tenha não seja uma figura pública conhecida. O Dentro, companheiro, foi conselheiro da Petrobras, um dos quadros proeminentes do movimento sindical brasileiro. Eu tenho certeza de que você terá futuro e a luta não é fácil, porque se você não brigar, você não vai ter nem Petrobras para poder ser dirigente sindical no futuro. Quero cumprimentar a nossa companheira Hélida do Levante, do Levante. Quero cumprimentar o companheiro Wagner, nosso querido ex-presidente da CUT, atual vice-presidente da CUT. Quero cumprimentar todos os deputados aqui presentes. Eu não vou citar nominados, porque posso esquecer alguém e a pessoa que for esquecida vai falar: porra, não me citou, não gosta de mim. Então eu quero parabenizar aqui todos os deputados e as deputadas aqui presentes. Companheiros e companheiras, às 10 horas da noite, eu não sei se alguma mãe que está segurando uma criança no colo está fazendo a criança dormir, ou a criança está fazendo a mãe dormir pelo adiantado da hora. Eu, de um tempo para cá, estou um pouco, como é que fala, prejudicado, porque toda vez que eu vou falar já é muito tarde. Eu vou começar a brincar, para falar em primeiro lugar. Porque falar por um tem suas vantagens quando são 2 ou 3, mas quando são muitos, tem muitas suas desvantagens, porque crente, quando está perdendo, o público vai levantando e vai indo embora. Graças a Deus, está chovendo muito, e a maioria daqueles, se vocês têm para onde ir, o tempo vai usar da boa vontade de vocês. Eu, na verdade, teria muitas coisas para falar para vocês, mas em função do atentado da hora, eu vou tentar ser comedido nas minhas palavras, sucinto, para ver se consigo passar algumas ideias para vocês. A primeira ideia que eu queria discutir com vocês é que há uma contradição enorme na construção das coisas que a gente estuda. Eu participei um dia desse de uma reunião com economistas, sabe, importantes, do PT, mas gente da USP, gente da PUC, gente das universidades federais. E é uma contradição enorme, porque as pessoas me explicam e falam que o capitalismo está vivendo a sua maior crise. E eu não sei se é o capitalismo que está vivendo a crise, porque, sabe, quem está sofrendo a crise profunda é a classe trabalhadora mundial, que está vivendo os resultados da irresponsável de um sistema que está provando que é muito bom para acumular dinheiro para poucos e muito ruim para garantir o ganho de muitos. Se a gente analisar o que tem acontecido no mundo nos últimos 40 anos, a gente vai perceber que, mesmo apesar dos avanços sociais, da construção do estado de bem-estar social, sabe, da Europa Ocidental, dos avanços, das conquistas dos trabalhadores, o resultado no ano de 2020 é que os capitalistas ficaram muito mais ricos, acumularam muito mais riqueza e os pobres estão ficando mais pobres.
Aqui no Brasil, nós estamos constatando isso, nós estamos constatando a razão da vitória do Trump nos Estados Unidos, que foi a miséria que estava submetida a uma parte dos trabalhadores americanos, e o Trump construiu um discurso dizendo que ia governar os americanos para os americanos e que, portanto, sabe, os democratas, eu não sei se era melhor ou não, que a Hillary Clinton também não dizia muito o que vinha, mas a verdade é que a gente teve, sabe, o azar, o desprazer de conseguir ter nos Estados Unidos um presidente da República que pensa em qualquer coisa, a única coisa que ele não pensa é na paz, é na democracia, é no respeito aos direitos humanos e, sobretudo, é no respeito à autodeterminação dos povos. O que a gente percebe é uma intromissão indevida dos Estados Unidos na decisão soberana de muitos países. E temos aqui, eu tenho dito publicamente, companheira Gleice, que graças à solidariedade do povo russo, graças à solidariedade do povo chinês e graças à preparação militar que a Venezuela fez do governo Chávez, os americanos não tiveram a coragem de ousar invadir a Venezuela junto com outros países para apoiar um cidadão que se autoproclamou presidente da República. Quer dizer, é indecoroso que as grandes economias do mundo, e inclusive a economia brasileira, representada por um cidadão que ainda não sabe por que ganhou as eleições, é impensável como é que essa gente conseguiu tentar aceitar que um cidadão se autoproclamasse presidente e todos eles reconhecessem ele como presidente da República. É lamentável, eu não entro em detalhes sobre a economia venezuelana, se está bem, se está mal, porque os venezuelanos não devem explicações a mim sobre a economia deles, eles devem ao povo dele e não a mim. Mas a única coisa que eu sei é que eu fui presidente desse país. O PT presidiu esse país. E que se alguém quisesse presidente, tenha coragem, concorra às eleições honestamente, ganhe as eleições e não tente derrubar, como derrubar a Dilma, como tentaram fazer com o Rafael Correia, como tentaram caçar com Vera Cristina e como agora, mais recentemente, fizeram com o companheiro Evo Morales. Pela primeira vez na história da Bolívia, um índio ganha as eleições, governa, tem a melhor política de inclusão social da história da Bolívia. A Bolívia era o país que mais crescia na América do Sul. A política tinha uma política de transferência de rede de inclusão social que melhorou substancialmente a vida daquele povo indígena mais pobre. A Índia, a China, a Venezuela, a Bolívia, ela tinha reservas internacionais maior do que o PIB. Nunca teve na história, entretanto, a elite da Bolívia não aceitou a ideia de um índio que conseguiu governar a Bolívia com decência, continuasse a governar a Bolívia por mais um mandato. Eles não se preocupam se a Angela Merkel tiver 50 mandatos. Eles não se preocupam se o Tony Blair tiver 30 mandatos. Eles não se preocupam, sabe, com a elite tendo quantos mandatos. A democracia no parlamentarismo não tem nenhuma importância. As pessoas podem se repetir à vontade. O que eles não admitem é que o PT possa governar mais que 3 mandatos. O que eles não admitem é que o Morales governe, que o Rafael Correia governe, que a Cristina governe. O que eles não admitem é política de inclusão social. Pobre tem que ser pobre a vida inteira. Esse país, historicamente, foi governado para 35% da sua população. E o restante pobre serviria apenas como indicadores sociais para os políticos fazerem discurso durante a campanha eleitoral. E nós ousamos provar que esse país só poderia dar certo
o dia que a gente incluísse o pobre no orçamento da União e que a gente pudesse fazer com que ele conquistasse o direito de ser cidadão. Tomar café de manhã, almoçar, jantar, poder ter acesso à terra, poder ter acesso a crédito, poder produzir, poder vender, poder construir uma casa, comprar uma casa e, mais importante, fazer com que as pessoas mais pobres pudessem ascender a uma universidade ou escola desse país. Eles nunca admitiram. Eles nunca aceitaram um dado que é importante vocês terem em conta. Quando nós chegamos na presidência em 2002, esse país tinha 43 milhões de brasileiros que conseguiam viajar de avião. No final do nosso governo, não era mais 43, era 113 milhões de brasileiros que poderiam viajar de avião. E aí eles começaram a acusar que os aeroportos estavam virando rodoviária, que pobre não sabia sentar no avião, que pobre não sabia usar o banheiro do avião, que pobre não tinha o direito de viajar para Miami, de viajar para qualquer outro país do mundo, nem sequer sair de Minas Gerais para ir para Curitiba, para ir para São Paulo, para ir para outro estado de avião. Era quase que permitido. Então, eles resolveram construir os golpes e, na minha opinião, todos eles referendados e articulados com o beneplácito dos Estados Unidos da América do Norte. Bem, dito isso, é importante lembrar a vocês que a minha prisão fez parte desse processo, a Lava Jato fez parte desse processo, a cassação da Dilma fez parte desse processo. Isso tudo faz parte de uma arquitetura que era preciso desmontar. E o medo era o seguinte: nós não podemos deixar a Dilma terminar o mandato, porque depois pode querer vir esse Lula outra vez, depois pode querer vir outras pessoas de esquerda, e nós não suportamos a continuidade desse negócio de pobre começar a querer, sabe, ser engenheiro, médica preta querer ser advogada, sabe, filho de pedreiro querer ser engenheiro, filho de coveiro de cemitério querer ser diplomata, querer ser advogado, índio querer ser doutor. Isso não pode. E ainda mais querer comer em restaurante, ainda mais querer ir em teatro, ainda mais querer visitar o espaço da cidade, ainda mais, João Pedro, ver o pequeno produtor plantar e poder vender o produto que ele vendia. Ainda mais a gente ter a coragem de fazer uma lei, com o apoio de vocês, que obrigava as prefeituras a comprar da agricultura familiar 30% da merenda escolar. Era quase que impossível a gente imaginar que a elite brasileira iria aceitar uma coisa dessa. Pois bem, o que aconteceu nós sabemos. Contaram a mentira foi acreditada por muita gente, construíram o terror nesse país, porque é importante vocês lembrarem que em toda a história dos últimos 100 anos, toda vez que quiseram derrubar um governo, a primeira coisa que eles inventaram é a denúncia de corrupção. E aqui no Brasil nós temos 3 exemplos muito fortes. Getúlio Vargas, nós temos Juscelino, que foi acusado de ter um apartamento na Avenida Vieira Soto, no Rio de Janeiro. O coitado do Juscelino morreu em 74, foi cassado, sabe, saiu da presidência em 61 e até hoje não acharam o apartamento do Juscelino da Vieira Soto, mas ele foi cassado. Eu fui preso por um pseudo-apartamento que eu disse que não tinha, que eu disse que não era meu, e o Moro, subordinado, ou melhor, protegido pela toga do juiz, resolveu contar uma mentira escabrosa à sociedade brasileira. O Delanhol, em nome da promotoria, resolveu contar uma mentira escabrosa e eu fui preso. Eu quero só dizer para vocês, eu fui preso porque era preciso que eu fosse preso. Eu quero que cada companheiro do Sem Terra saiba que eu poderia ter evitado a minha prisão. Eu poderia ter saído do Brasil. Eu poderia ter ido para uma embaixada. E eu tomei a decisão
de que o jeito mais importante de eu enfrentar a mentira não era eu ser taxado de fugitivo, era eu ir para perto deles para provar que eles eram mentirosos e que estavam contando uma mentira ao povo brasileiro. E esse fato hoje está consolidado. E a sociedade brasileira ainda vai descobrir mais coisas. Porque eu não sei se vocês perceberam que a maior censura da história desse país está sendo feita hoje pelos meios de comunicação, os 4 canais de televisão, mais os grandes jornais e a revista. Faz praticamente 6 meses que Intercept vem todo santa semana denunciando as mentiras da Lava Jato, as safadezas do Dallagnol, as mentiras do Moro, a falsidade dos delegados da Polícia Federal que fizeram inquérito, e nenhum canal de televisão dá uma única notícia. A Globo só falou do Intercept 2 vezes. Uma quando o Intercept acusou o Faustão de ter ido preparar o Moro para falar, e a outra quando acusou o Roberto Dávila que tinha feito a arrecadação para financiar o filme do Lula. Pois bem, e hoje me parece que fez uma defesa no editorial do Instituto do Jornal Globo, defendendo o Intercept, defendendo o Gleito. Pois bem, essa gente agora percebeu que a mentira vai ter que durar mais. Eu não sei se vocês assistiram um filme, quem não assistiu, assista, João Pedro. Olha aqui, Cordeiro. É uma história verídica, acontecida nos Estados Unidos em 1989. De 5 jovens que um grupo de jovens estavam passeando no Central Park, fazendo bagunça como todo moleque faz. E apareceu uma mulher morta, estuprada. E a polícia, mentirosamente, construiu um crime para culpar os moleques. E construiu a mentira. A promotora construiu a mentira, era vizinha a construção da mentira, obrigava as crianças a fazer depoimento mentiroso, deixava as crianças presas com fome para prestar depoimento. Condenaram as pessoas. Alguns cumpriram até 14 anos de cadeia. Depois de 14 anos, apareceu um preso que confessou que era ele que tinha estuprado a mulher e não as crianças. Mesmo assim, a polícia não reconheceu que tinha mentido. Os policiais, a promotora e a delegada continuaram a tentar vender a ideia que era a molecada que tinha estuprado. Eu estou dizendo isso porque a mentira contada nesse país com relação à Lava Jato não vai ser fácil da gente acabar com ela, porque ela envolve uma parte do Poder Judiciário, ela envolve uma parte do Ministério Público, ela envolve uma parte da Polícia Federal, ela envolve interesses econômicos de empresas petroleiras do mundo inteiro, ela envolve interesses de dominação da América Latina, dos Estados Unidos em função da briga dele com a China, e ela envolve mais ainda. Ela envolve a tentativa de acabar com a empresa mais importante que nós temos no Brasil, que é a Petrobras. A Petrobras, que fez a maior descoberta de petróleo do século XX, por causa do investimento de pesquisa que nós fizemos. A Petrobras investia 3 bilhões de dólares quando nós chegamos no governo. Ela passou a investir 30 bilhões de dólares. Essa empresa que descobriu o pré-sal, que é a maior descoberta de petróleo do século XXI, que a gente nem sabe quanto de petróleo tem. Não se sabe se é 170 bilhões de barris, não se sabe se é 180 bilhões de barris. O dado concreto é que nós sabíamos que era muito e tomamos uma decisão de fazer uma lei, criando a lei da partilha, para dizer que o petróleo não era da empresa que fosse perfurar, o petróleo era do povo brasileiro, e por isso nós criamos 75% dos royalties
para a educação, e por isso nós criamos a lei da partilha para que a Petrobras fosse dona desse petróleo, com uma empresa gerenciando a Petrobras. Eles não se contentaram, roubaram um container da Petrobras, roubaram um container em 2008, com segredo da Petrobras. A empresa que dava a certificação para a Petrobras era a empresa do vice-presidente americano, e, portanto, eles, com os segredos da Petrobras, decidiram que o PT não poderia continuar governando, a Petrobras não poderia continuar sendo uma empresa protegida, o petróleo não poderia ser do povo brasileiro, e era importante abrir, escancarar a Petrobras para as empresas multinacionais. Vocês viram essa semana que só a parte onerosa eles venderam os 69 bilhões de dólares. E ainda é uma pequena parcela daquilo que tem lá no fundo. Eles diziam que a gente não tinha condições de perfurar o petróleo, porque estava a 7 mil metros de profundidade, a 6 mil metros de profundidade. Pois bem, eles diziam que o preço do petróleo era muito caro se comparado à Arábia Saudita. Passados 10 anos, João Pedro, nós estamos tirando um barril de petróleo de quase 7 mil metros de profundidade a $5,50. Quase o mesmo preço do petróleo tirado da Arábia Saudita, que está quase para acabar com a mão, de tão próximo que está. Numa demonstração que o que eles querem, na verdade, é ser dono da maior empresa, de maior tecnologia, de profundidade, que é a Petrobras. Estão fazendo isso e vão fazer, estão tomando, e vão tentar vender ela por parte, já venderam a BR, destruir a indústria de óleo e gás, destruir a indústria naval, e eles vão aos poucos tentar desconstruir aquela empresa que nós consideramos que era o passaporte do futuro do povo brasileiro. Olha, o que nós temos que fazer? Eu não debito nas costas dos petroleiros a responsabilidade de salvar a Petrobras, porque a responsabilidade é nossa. Não tem que